Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar da classificação suada do Real Madrid para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários, mas bora falar sobre esse jogo. Vinícius Júnior marcou, dançou, comemorou e celebrou muito o gol que deu a vitória ao Real Madrid 2-1 para cima do Benfica nesse jogo de volta dos playoffs. Portanto, o gol do Vinícius garantiu a vitória do Real Madrid, portanto, a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Sem nenhuma dúvida, o Vinícius Júnior foi o grande protagonista destas eliminatórias para o Real Madrid. Marcou o gol da ida, o gol da vitória. Depois a gente não teve mais jogo no jogo de ida, depois da acusação do Vinícius Júnior de racismo por parte do Prestiani, jogador do Benfica. O Mourinho foi expulso naquele jogo. Depois, para o jogo de volta, o Prestiani, a UEFA puniu o Prestiani com um jogo de forma preventiva. Vamos ver o que vai resultar essa investigação da UEFA que segue em curso. Mourinho recebeu o cartão vermelho no final do jogo, não veio aqui para o estádio Santiago Bernabéu. Na verdade veio, mas ninguém conseguiu ver o Mourinho, então a gente não sabe exatamente aonde que ele ficou durante a partida. E no jogo todos os olhares estavam em Vinícius Júnior, até porque o Real Madrid estava com muitos desfalques. Se a gente for olhar para um Real Madrid no qual, quando tem todos os jogadores à disposição, a gente fala do quarteto fantástico que o Real Madrid tem para formar o seu ataque, com o Mbappé, Vinícius, Rodrigo e Jude Bellingham. Desses 4 jogadores para o jogo de volta contra o Benfica, o Real Madrid só contava com Vinícius Júnior. O Mbappé ficou fora do jogo, sente muitas dores no joelho esquerdo. Vamos ver a condição do Mbappé, mas já se imagina que ele possa perder o próximo jogo também contra o Getafe. Vamos ver quando é que o Real Madrid vai voltar a contar com o Kylian Mbappé. O Bellingham se recupera de lesão e o Rodrigo está voltando de uma lesão, mas ainda cumpria a suspensão nesse jogo de volta dos playoffs. Portanto, os olhares do jogo estavam todos em Vinícius Júnior. Mas quem começou melhor a partida foi o Benfica. Os 5 primeiros minutos foram praticamente só do Benfica. O Real Madrid começou a tentar pegar o controle da partida lá pelos 7 ou 8 minutos de jogo. A gente precisa dizer que o ambiente aqui no Bernabéu, a gente ouvia muito mais a torcida do Benfica que a torcida do Real Madrid. Uma torcida do Real Madrid que vaiou o Benfica quando chegou, que vaiou os seus jogadores na escalação, mas que a gente ainda sente que é uma torcida que não termina de acreditar totalmente no seu time. Estava com o Vinícius Júnior, apoiou o Vini, a gente teve um cartaz de não ao racismo estendido, né, atrás da torcida do Real Madrid, mas o time não conecta ainda totalmente com o torcedor e um pouquinho deu para sentir isso. Deu para sentir isso nos momentos que o Real Madrid não estava conseguindo controlar o jogo, né? Então a gente acabava escutando mais as vaias da torcida do Benfica para o Vinícius, toda vez que pegava na bola o Vinícius era vaiado, do que o resto do ambiente do estádio Santiago Bernabéu para apoiar o seu time, né, que precisava do resultado. No geral, não foi um bom jogo do Real Madrid, que acabou finalizando no gol as mesmas quantidades de vezes que o Benfica. No primeiro tempo, consegue voltar a ter o controle da partida e melhora bastante na etapa final, digamos assim, da primeira parte. No segundo tempo, não volta bem, volta um pouco abaixo. E é um Real Madrid que vai tentando crescer no decorrer da segunda etapa, né? Conta com o Courtois fazendo 4 defesas. É meio repetitivo, assim, nos últimos 5 ou 6 anos, desde que o Courtois, quase 8, já essa 8ª temporada dele no Real Madrid, a gente falar que a gente tem a sensação de que praticamente todo jogo o Courtois tem que fazer um milagre. Hoje eu acho que ele fez mais de um aqui, fez 2 grandíssimas defesas. O Courtois é um cara fundamental para o Real Madrid poder ser competitivo em um momento que a sua linha defensiva não está conseguindo ser o suficientemente sólida para manter o time nos momentos em que o ataque não consegue entregar tudo. Hoje eu acho até que teve momentos melhores e piores. Precisamos destacar a eliminatória. Eu falo da eliminatória do Vinícius Júnior porque eu já vou trazer os números do Vinícius Júnior em eliminatórias e realmente não fosse o 2-1, o golaço do Vini hoje aqui também, o Real Madrid poderia ter se complicado muito nessa eliminatória com o Benfica. Perdão. Trazer também o nome de Aurélien Tchouaméni. Foi eleito o melhor em campo no jogo de ida. Para mim, no jogo de ida, o melhor em campo foi o Vinícius Júnior, mas nesse jogo de volta não há nenhuma dúvida de que o Tchouaméni foi o melhor em campo.
O Tchouaméni é um cara que teve que escutar vaias por parte da sua própria torcida já, desde que ele chegou ao Real Madrid, mas ele conseguiu se sobrepor a tudo isso. E hoje ele é uma peça fundamental já jogando na sua posição. A gente praticamente não vê o Tchouaméni jogando de zagueiro. Hoje na transmissão a gente até ficou com dúvidas de quem o Arbeloa colocaria em campo, porque o Asensio teve uma pancada, caiu, né, bateu a cabeça no chão num golpe com o Camavinga e saiu de campo, né, foi atendido, e aí tinha que botar um zagueiro para substituir. O Militão se recupera de lesão, o Hausen está lesionado. Então, se o Arbeloa ia colocar o Tchouaméni para jogar de zagueiro, ou se ele ia chamar o Alaba, que é um jogador que não está terminando de ter toda a confiança necessária que se precisa em momentos complicados. E ele mantém o Tchouaméni de primeiro volante, assim. O Arbeloa tem dado indícios que ele não vai mudar os jogadores de posição assim por assim. Ele prefere colocar um jogador que não está tão bem, mas jogar na sua posição de origem, do que fazer essa alteração. O Tchouaméni realmente fez um grande jogo, foi eleito melhor em campo, justamente foi uma grande eliminatória do Aurélien Tchouaméni. No segundo tempo o Real Madrid tenta criar mais, mas acaba explorando mais os contra-ataques que qualquer outra coisa, e é num contra-ataque que sai o gol do Vinícius Júnior no minuto 80 de partida, e aí sim dá uma tranquilizada, porque depois teve mais 10 minutos, quase 9 minutos de acréscimo pelo tempo que o jogo ficou parado em função do atendimento ao Asensio. O Benfica ainda tem ocasiões, né, ainda tenta levar perigo para o gol do Real Madrid, mas realmente o gol do Vinícius Júnior acalma os ânimos, já deixa o torcedor respirar, porque já tinha vencido por 1-0, 2-1, o Benfica ainda precisava de 2 gols, né, para poder dar a volta na eliminatória. E a gente precisa falar sobre Vinícius Júnior, né, que, como eu disse, foi o grande protagonista dessa eliminatória. Toda a polêmica envolvendo a celebração do Vinícius Júnior lá em Lisboa, e hoje ele marca o gol e faz a mesma celebração, vai dançar na bandeira de escanteio hoje da sua casa aqui do estádio Santiago Bernabéu para comemorar o gol. Depois ele pega a camisa, aponta várias vezes para o escudo do Real Madrid. É um jogador extremamente decisivo para o Real Madrid em Liga dos Campeões, um dos mais decisivos dos últimos 5 anos, se não o mais dos últimos 5 anos. Trazer os números aqui do Vini em mata-mata de Champions, só para a gente ter uma ideia do tamanho do Vinícius Júnior já dentro dessa competição. Com o gol de hoje são 28 participações em gols em 37 jogos de mata-mata. São 8 temporadas, com essa já nessa 8ª temporada do Vinícius no Real Madrid, nas quais em todas as temporadas ele participou de gols em mata-mata. Nesse mata-mata de agora são 2 gols, dos 3 que o Real Madrid marcou no Benfica, 2 são do Vinícius Júnior. E ele tem esse poder de decisão, ele tem isso dentro da Liga dos Campeões. Eu estava dando uma olhada assim nos dados gerais da competição, são poucos os jogadores que têm mais de 30 gols e 30 assistências dentro da Champions, e o Vini é um deles. Tá atrás de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Miller. Eu acho que o Vinícius é o 5º nesse critério. São pouquíssimos os jogadores com esse poder de participar de tantos gols dentro dessa competição. E se a gente for olhar só para os números de gols, o Vini está com 119 gols com a camisa do Real Madrid. Pra vocês terem uma ideia do tamanho já, e saindo um pouquinho da Champions, indo para o geral, ele está a 3 gols de superar o Juanito em número de gols com a camisa do Real Madrid. Então ele está escalando para chegar em caras históricos, né? Só dentro da Champions, com a camisa do Real Madrid, só tem 5 jogadores que marcaram mais gols do que o Vinícius Júnior. O Vinícius é o 6º maior artilheiro da história do Real Madrid na Champions, contando toda a história, tá? São eles: Puskás, Di Stéfano, Raul, Benzema e Cristiano Ronaldo. O Vini só tem menos gols do que esses 5 caras com o Real Madrid na Liga dos Campeões. São 32 gols marcados com o gol de hoje. São muitos gols. E a grande maioria deles é marcado em jogos como o de hoje, que vale a vitória, que é decisivo, que faz o Real Madrid seguir adiante na competição. Então, quando a gente olha para Vinícius Júnior, como a gente viu ele chegar muito jovem no Real Madrid, passar por todo esse processo de evolução e amadurecimento, enquanto pessoa, jogador, com tudo que ele carrega por essa luta antirracista dele também, a gente precisa olhar para o tamanho do jogador Vinícius Júnior já dentro dessa competição, né? Com tudo isso que eu estou trazendo, quer dizer que o Real Madrid vai ganhar a Champions e que o Vini vai ser o melhor jogador?
Não sabemos, isso aí é complicado porque o coletivo do Real Madrid realmente nos deixa muitas dúvidas. Mas individualmente, esse ano de 2026 e mais especificamente desde a chegada do Arbeloa no Real Madrid, a gente está vendo uma outra versão de Vinícius Júnior. São 6 gols nos últimos 5 jogos. Desde que o Arbeloa chegou no Real Madrid, o Vinícius Júnior participou do mesmo número de gols em jogos. Eu acho que são 10 jogos agora dele com o Arbeloa, são 10 participações em gols. Então, realmente mudou uma chavinha para o Vinícius, que agora soma 5 jogos consecutivos balançando as redes. Depois do jogo, a gente conversou com o Arbeloa e falamos sobre o Vinícius Júnior, e ele falou: agora, nesse momento em que eu não tenho Mbappé, não tenho Bellingham, não tenho Rodrigo, tenho muitos desfalques, eu vou precisar seguir contando com o Vinícius Júnior e eu sei que eu posso contar com ele. A confiança que o Arbeloa está dando ao Vinícius está fazendo toda a diferença para a gente voltar a ver um Vini que, mesmo naqueles jogos que tu diz, será que ele está bem? Ele aparece, porque esse é um ponto que tem os grandes jogadores, que eles aparecem quando eles fazem a melhor partida da vida deles e eles também aparecem em jogos nos quais a gente diz, parece que a bola não está chegando, que não está conseguindo, e ele aparece também. Então o Vini hoje conseguiu, em alguns momentos, vencer o seu marcador, não foi fácil, porque o Benfica marcou muito bem o Vinícius, mas ele não deixou dúvidas de novo do poder de decisão que ele tem quando ele joga, principalmente com o Real Madrid na Champions, em outras competições também, porque ele vai escalando também a artilharia histórica da La Liga, mas o melhor Vinícius está voltando, ou pelo menos voltou com uma regularidade que a gente fazia tempo que não via, né? Como eu disse, 6 gols nos últimos 5 jogos, 5 consecutivos, balançando as redes. O ponto que fica agora é que o Real Madrid vai ter pela frente, depois dessa eliminatória suada e com muita coisa ao redor envolvendo essa eliminatória com o Benfica, ou o Sporting de Portugal ou Manchester City. Manchester City praticamente todo ano tem eliminatória Real Madrid-Manchester City e o Sporting seria um adversário novo. Vamos ver, sorteio é na sexta-feira, ver quem é que o Real Madrid vai enfrentar, mas em termos coletivos o Real Madrid ainda precisa evoluir muito para poder fazer frente aos melhores times da Europa. E em termos individuais, precisa começar a recuperar as peças para poder ter um elenco. Hoje praticamente o Arbeloa não tinha quem colocar em campo, ele coloca o Mastantuono, coloca o Alaba para jogar na defesa e termina o jogo colocando 2 meninos da base para jogar no meio de campo, porque ele praticamente não tinha jogadores no banco de reservas para fazer substituições. Então é um Real Madrid que ainda precisa evoluir muito para poder competir com os melhores times da Europa dentro da Champions. Mas é um Real Madrid que está conseguindo os resultados. E os últimos resultados positivos que o Real Madrid tem conseguido, eles estão vindo dos pés de Vinícius Júnior. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre que pedido, se inscrevam, deixem um like, comentem. Na sexta-feira tem sorteio da Champions. Vamos ver como é que vai ser, quem é que o Real Madrid pega nas oitavas, vamos ver como é que vai ser o caminho dessa Liga dos Campeões, porque já se vai sortear mais ou menos o caminho de todo mundo. E eu me despeço agradecendo aí a audiência, a paciência e tudo do lado de vocês, porque realmente foram 48 horas de futebol aqui em Madrid, com cobertura de 2 jogos, valendo, seguir vivo na Champions. Foi um pouco cansativo, mas estamos aqui, conseguimos chegar com voz e já agradecemos. Enfim, estamos deixando aqui o estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho, os senhores estão aqui arrumando o gramado. E foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Voltarei com mais vídeos essa semana. Vamos falar muito sobre o sorteio da Champions na sexta-feira. Depois já volta a Liga, já volto o Subo no Banquinho, que eu não gravei nas 2 últimas segunda-feiras, porque foram 15 dias de loucura de cobertura de Champions. Não consegui parar para gravar, mas aí o Subo no Banquinho volta. E voltarei com mais quadros aqui para vocês. Um beijo para todo mundo, um ótimo final de dia aí, uma ótima quinta, uma ótima sexta e nos vemos na sexta-feira para falar de sorteio das oitavas de final da Champions, o caminho da Champions. Um beijo para vocês.